Olá, eu sou a Sandra Nodari, sou jornalista, documentarista e pesquisadora de gênero e vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu entendo por documentário. Documentário como sendo um tratamento criativo da realidade. Então, o que é documentário? Eis a questão. E esse é o primeiro questionamento que uma pessoa que quer produzir documentário tem que ter. Já que eu vou trabalhar com isso, já que eu vou desenvolver um projeto de documentário, eu tenho que entender o que é documentário. Os irmãos Lumière, que desenvolveram um dos primeiros instrumentos de gravação de documentários ou de filmes do cinema, eles criaram uma câmera, desenvolveram um projeto de uma câmera e começaram a filmar a vida como ela é o que eu digo. Então, eles fizeram imagens do trem chegando à estação, eles fizeram imagens dos trabalhadores saindo de uma fábrica, e eles fizeram também algumas imagens da família Lumière vivendo no dia a dia, das pessoas como se comportavam lá em Paris. Isso significa que eles entenderam aquele equipamento que eles criaram, que registrava imagens em movimento, como uma possibilidade de fazer uma espécie de documentação do que era a vida. Essa palavra documentação não é uma palavra muito boa, porque a gente pode confundir a palavra documentação com o fato de o documento ter peso de verdade e uma verdade dos fatos, não uma verdade do cinema. E é isso que eu vou falar daqui a pouquinho, então. Quem quiser conferir um pouco dos filmes dos Lumière, só jogar no Google, trem dos Lumière, saída da fábrica dos Lumière, e observar que o que os Lumière fazem é colocar uma câmera e demonstrar as cenas da vida cotidiana passando na frente dessa câmera. Eu me comprometi, enquanto pesquisadora, a sempre que falar do início da história do cinema, falar de uma cineasta que teve seu nome praticamente apagado da história oficial do cinema, tanto em Paris, tanto na França, quanto nos Estados Unidos, nos dois países onde ela trabalhou. Se trata da Alice Guy Blaché. E a Alice Guy Blaché, ela trabalhou exatamente no momento do início do cinema, criando uma narrativa especial, criando o conceito de história para um filme como a gente vê hoje. E ela também desenvolveu uma forma de filmar que no estúdio onde ela atuava, muitos atores americanos que atuavam com ela ou nas equipes têm essa lembrança, que ela tinha uma placa na parede do estúdio escrito Be Natural, ou seja natural. Então, em vez daquela forma de atuação que representava para o ator que estava atuando, que deveria parecer atuar, ela dizia assim, seja natural. Então é muito interessante, né? Lembrar da história da Alice Guy, que foi apagada do cinema, embora ela tenha uma construção de filmes imensa. Então, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho da história da Alice Guy, a primeira mulher cineasta da história do cinema, estando entre os primeiros cineastas da história. Procura no Google também, joga lá Alice Guy Blaché, o que você vai encontrar. A Alice, ela não seguiu para o caminho do cinema enquanto registro de cenas cotidianas, ela seguiu para o caminho do cinema enquanto ficção, mesmo caminho seguido também pelo Georges Méliès. A história do Georges Méliès a gente conhece, o nome dele está na história, né? Eu sempre digo que o cinema começou dividido, né? Os irmãos Lumière foram registrar a vida como ela é, então deram início ao que a gente vai chamar depois de cinema documentário, e o Méliès vai trabalhar com ficção. Agora, eu não digo que o Méliès vai trabalhar com filmes de ficção, de entretenimento, eu vou dizer que o Méliès e a Alice Guy deram esse caminho, essa guinada, né, dessa câmera que filmava as imagens para a ficção. Então, é bem importante lembrar do nome dela também. Quem disse que o documentário é o tratamento criativo da realidade, e eu acho que essa é a melhor definição que a gente pode ter quando começa a pensar o que é documentário, foi o John Grierson. John Grierson foi um cineasta britânico que começou a atuar no cinema documentário, trabalhando muito com essa questão de demonstrar
situações cotidianas que as pessoas não tinham condições de ver porque não participavam. Por exemplo, ele tem um filme que ele mostra como é que é o trabalho do correio lá na Inglaterra, como é que os trens coletavam cartas nos trilhos. Havia uma traquitana que o trem passava e, ao passar, tinha um gancho que puxava as cartas para dentro dos vagões sem que o trem precisasse parar. E esse é um filme, então, que demonstra uma situação cotidiana. E ele trabalhava com esse tipo de filme. Mas quando ele foi fazer uma resenha, uma crítica de um filme de um outro documentarista super importante, que é o Robert Flaherty, que trabalhou no Canadá filmando os Esquimós e também entrou para a história do documentário. Então, são nomes que eu vou colocando aqui para que vocês vão buscando os filmes, né? O Robert Flaherty, ele é conhecido por um filme chamado Nanook e o Esquimó. Ele passou um tempão no Canadá, nas geleiras, filmando como é que os nanukes, como é que os esquimós atuavam, né? Como é que aquele povo conseguia sobreviver à neve, aquelas temperaturas baixíssimas. Mas um outro filme dele chamado Moana, que ele mostrava como era a vida dos habitantes da Polinésia, dos habitantes originários. Quando o John Grierson, que é esse britânico, foi fazer uma resenha sobre o filme Moana, do Robert Flaherty, ele disse que o filme Moana tinha traços de tratamento criativo da realidade pela forma como ele havia sido filmado. Quer dizer, documentário não é registro da verdade, não é reflexo da verdade. Documentário é e foi criado assim, nós estamos falando lá de 1920. Foi criado como um audiovisual que usa uma situação do dia cotidiano, mas que é cinema. E o cinema vai registrar essa situação cotidiana com os recursos que o cinema tem. Então, vai usar roteiro, vai usar atores sociais, vai ter falas que muitas vezes são, sim, encenadas para a câmera, vai ter ações que são encenadas para a câmera, produções que são feitas para exemplificar situações que não conseguimos gravar quando acontecem. Tudo isso faz parte do documentário, porque o documentário é um tratamento criativo da realidade. Não é a realidade, então é bem importante a gente pensar nisso também. E o Robert Flaherty, que eu já contei para vocês que fez filmes que demonstravam como o homem conseguia sobreviver à natureza, conseguia vencer a natureza. Ele trabalhou com a questão, então, de como é que o homem conseguia sobreviver ao gelo. Ele trabalhou com como é que os índios polinésios sobreviviam à vida mais simples, né, que a natureza fornecia. Ele trabalhou com um filme sobre a caça de tubarões. Então, era sempre assim, o homem vencendo a natureza. E em muitos momentos ele criava personagens. Nanook, por exemplo, é um personagem que vocês precisam conhecer. E ele tomava um Nanook e pedia para atores que interpretassem determinados papéis. Então, no Nanook Esquimó, ele criou um personagem e pediu para um morador de lá, um habitante local, seguir cenas que ele queria demonstrar. Algumas ações nem eram mais praticadas pelos esquimós, mas haviam sido praticadas antigamente, e ele pediu para refazer aquelas cenas, né? Então é bem importante saber que isso é possível dentro do documentário. E não tem como falar de documentário sem falar do Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho tem uma frase que eu adoro, que ele diz que a verdade do cinema é o documentário e não o cinema da verdade. Então, documentário é a verdade do cinema. Documentário não é o cinema da verdade. Isso é bem importante, porque quando a gente tem isso muito claro, a gente entende que a ética jornalística não é a mesma ética do documentarista. A ética do documentarista, ela fica clara naquele projeto de documentário. Eu tenho que começar a assistir o filme e entender qual é a intenção do documentarista. Se eu entendi qual é a intenção do documentarista, ele vai me mostrar a verdade daquela intenção dele, a verdade daquele filme, a verdade do cinema. O jornalismo tem outro tipo de ética. A ética jornalística é baseada em ouvir os diversos lados de um fato jornalístico. Então, eu vou ouvir a pessoa que denuncia, vou ouvir o denunciado, vou ouvir especialistas que analisem aquela situação. E eu preciso fazer isso, porque é isso que o jornalismo se propõe, apresentar as diversas verdades do fato. Já o documentário, ele vai apresentar
a verdade daquele projeto que o documentarista quis fazer. Então é bem importante, porque o Coutinho deixa isso muito claro nos filmes dele. Em Cabra Marcado para Morrer, que é o melhor filme da história do documentário do cinema brasileiro, e é sensacional, espero que vocês tenham a oportunidade de assistir. Ele abre o filme contando o que ele vai fazer ali naquele filme, quem é ele. Ele abre o filme mostrando a equipe, dizendo: isso aqui não é um filme, não é a verdade, isso aqui é um filme, olha aqui, tem câmeras filmando, tem um recorte sendo feito, estou eu dirigindo. Então isso é bem importante que a gente saiba o que é que o documentarista quer se propor quando ele está fazendo um documentário. Eu queria também citar vocês que conhecessem a Agnès Varda, que é uma francesa que inspirou a Nouvelle Vague e que trabalhou por muito tempo produzindo filmes sensacionais relacionado à história das cidades e das pessoas, seu comportamento com determinadas situações. Ela tem alguns filmes que vão mostrar como é que, por exemplo, uma atriz se relaciona com o trabalho dela e com todas as dificuldades que ela tem pessoais de sentimentos, de como se relacionar com as pessoas, de como se relacionar com ela mesma, como se relacionar com os vícios. É uma mulher que tem uma sensibilidade imensa no trabalho dela e que também deixou o nome marcado na história do documentário, que faleceu recentemente, e que merece ser reconhecida por vocês. Também joguem o nome da Agnès Varda no Google e procurem lá o que é que vocês vão conhecer sobre essa mulher que fez cinema de uma forma muito sensível e buscando muito discutir a questão do olhar do cineasta, de como as pessoas se enxergam, de retratar as pessoas. Trabalho bem interessante dela também. Ela filmou, por exemplo, os Panteras Negras nos Estados Unidos em 68. Então ela era muito combativa, era uma mulher militante que fazia filmes sobre situações que acreditava. Então é bem importante a gente conhecer o trabalho dela. Também preciso falar da Leni Riefenstahl, que é a inventora da estética do cinema e que trabalhou com o nazismo. Então a Leni é uma figura bastante controversa quando a gente coloca o nome dela em discussão, porque ela realmente criou uma estética própria de produção do documentário. Ela criou traquitanas, são palavras que vocês não conhecem, né? Traquitanas são elementos que a gente inventa para poder filmar de um jeito, para poder fazer uma coisa de um jeito. Na televisão isso é muito usado, foi muito usado. Então ela foi quem primeiro colocou a câmera num carrinho. Pensem, hoje a gente vê dollies tecnológicas existindo por aí, mas a primeira pessoa que pensou, puxa, eu vou colocar essa câmera no carrinho para acompanhar esse atleta correndo. Ela foi a primeira pessoa a fazer uma imagem debaixo d'água. Então, tem muitas questões importantes aqui no trabalho da Leni Riefenstahl que fazem parte da história do cinema e pouca gente conhece. Ela é muito conhecida por ter sido a cineasta do Hitler, por ter acompanhado os filmes do nazismo, e esses filmes serviram para mostrar a importância do nazismo naquele momento para os próprios alemães, né, para refletir aquela sensação de poder que os nazistas tinham. Mas é bem importante que vocês conheçam a história da Leni Riefenstahl. A Maria Augusta Ramos é uma cineasta brasileira bem relevante. Ela trabalha também com temas sociais importantíssimos, trabalha com encarceramento, trabalha com sistema de justiça, e ela tem como forma de filmar bastante comum o uso do cinema direto. Cinema direto, que o Bill Nichols vai chamar de modelo observativo, é aquele que a câmera está na cena, mas que parece não estar. Eu aqui estou filmando, né? Se eu estou filmando, eu criei um cenarinho aqui para falar para vocês, tem uma iluminação vindo de fora, tem um enquadramento que eu escolhi, eu fiz uma maquiagem, escolhi uma roupa para filmar. Quer dizer, sempre que há uma câmera, há uma interação do personagem com a câmera, porque ele sabe que está sendo filmado. E o cinema direto, ele quer apagar essa interação. Então a câmera é como se fosse uma mosca na parede, que estivesse ali e não estivesse incomodando, não estivesse interagindo com a cena. É um tipo de cinema interessante, ele parece ter mais a coisa da suspensão, da incredibilidade, né? Então você assiste
tendo a impressão que aquilo é realidade, mas por ele mesmo ser assim, a gente enxerga que tem algo de errado ali. Tem uma câmera, a pessoa está atuando por uma câmera, né? Então ele se faz uma crítica por si próprio. A Maria Augusta Ramos, ela fez filmes, por exemplo, demonstrando como era o dia a dia de pessoas julgadas. E aí ela acompanhava julgamentos, né, com a figura do juiz, do defensor, do Ministério Público, do advogado de acusação, e aquela câmera estava ali, as pessoas estavam falando como se a câmera não estivesse. Tem cena de o que o juiz faz no resto do dia para além de quando ele está julgando, da relação dos presos com as famílias, conversas muito íntimas que acabam sendo demonstradas para a gente. Então é um filme bastante interessante, um filme que chama Justiça. Se vocês puderem olhar, estou dando várias dicas aqui de filmes para que vocês procurem. E não tem como falar de documentário no Brasil hoje, em 2020, sem falar de Petra Costa. Afinal, foi uma das nossas únicas documentaristas a ser classificadas para o Oscar. E eu já comecei essa fala para vocês dizendo que documentário é um tratamento criativo da realidade e que a ética do documentarista é deixar claro o que é que ele quer com aquele filme. Essa é a ética que ele tem que cumprir. Diferente da ética do documentário, que é ouvir todos os lados envolvidos no fato. E a Petra Costa é um exemplo nítido disso. O documentário dela é muito subjetivo. Ela faz um tipo de documentário que a gente chama de documentário performático. O Bill Nichols, que é um dos teóricos do documentário, ele vai usar esse termo, documentário performático. Quer dizer, o filme é uma performance da Petra Costa. E nos dois filmes dela, que são os que eu mais gosto, que é a Helena, que ela conta a história da irmã dela, uma história bastante forte, só assistam quando vocês estiverem bem emocionalmente falando, uma história que me faz pensar muito. Eu assisti e fiquei 15, 20 dias pensando naquele filme, naquele documentário, porque é uma história bem, bem forte da irmã dela que viveu nos Estados Unidos e acabou se suicidando. Ela se põe no filme. É a Petra Costa indo descobrir a história da Helena, que é a irmã dela. Então a gente entende que aquele filme é a Petra Costa percorrendo aqueles caminhos, fazendo aquela performance para descobrir a história da irmã, que ela pouco conheceu, porque ela era criança, embora morasse com a irmã também em Nova York. E no Democracia em Vertigem é a mesma coisa. É a Petra Costa nos contando o que ela entende como democracia, porque ela nasceu praticamente junto com a democracia brasileira, né? Então é uma performance dela. Eu estou aqui dizendo para vocês o que eu entendo por democracia, e esse é o filme dela. E a gente recebeu muitas críticas, né? O Brasil se dividiu também nisso, né? As críticas, aquilo não é um documentário, aquilo é um filme de ficção. Vejam, gente, o documentário foi classificado no Oscar na categoria de documentário. Não é pouca coisa. É porque é um documentário. Então, o que as pessoas têm que parar para entender é que documentário não é jornalismo. É bem importante. Documentário é o argumento do documentarista. E os filmes da Petra Costa levam isso muito a sério. Não é o primeiro filme dela, Democracia em Vertigem, que ela faz isso, e Helena ela faz muito bem. Eu até gosto mais do Helena, embora goste muito do Democracia em Vertigem também. Então é importante a gente pensar que documentário é um gênero de cinema que faz asserções ao mundo histórico. Quem fala isso é o Fernão Ramos, que é um teórico de documentário, um pesquisador que trabalha nisso há muito tempo. Asserções ao mundo histórico. O que são asserções? São discussões, são opiniões, são reflexões ao mundo histórico. Não é o mundo histórico. Embora o nome documentário confunda um pouco, né? Dá a impressão que eu estou documentando. Não é documentando, eu estou fazendo asserções ao mundo histórico. O Bill Nichols, como eu falei, é um dos teóricos que trabalham com uma teoria do documentário. Outro teórico importante é o Michael Rinov, também se quiserem procurar, tem textos dele que vão discutir. O Bill Nichols, nas aulas dele, que ele trabalha com documentário, ele mostra um filme nosso, um filme brasileiro chamado Ilha das Flores, que muitas pessoas assistiram, conhecem Ilha das Flores, e é um documentário que, na verdade, não nasceu como documentário, e, na verdade, nem todo mundo classifica como documentário. É um filme feito pelo Jorge Furtado, que tem atores, que tem composição de cenas, que tem cenário, que tem roteiro. O roteiro está disponível no site da Casa de Cinema de Porto Alegre. O documentário Ilha das Flores está no Porta Curtas. É um filme que discute uma determinada questão, discute liberdade, discute como é que o ser humano
se relaciona com seus pares, discute desigualdade social. E vejam, é um filme que o Bill Nichols apresenta e vai discutir concepção de documentário. É muito legal saber disso, né? Os documentários todos, quando eu digo que a gente tem que entender qual é a proposta do documentarista para saber que aquilo é um documentário e não é jornalismo, o Eduardo Coutinho ele vai usar um nome, ele vai chamar de dispositivo. Dispositivo, em modos práticos, seria a organização dos elementos da prática audiovisual de uma forma a criar um mecanismo criativo. Então, o Coutinho, por exemplo, ele diz, neste documentário eu vou fazer só entrevistas. Vou fazer um enquadramento, vou fazer entrevistas e a verdade que eu refleti é a verdade da entrevista. Independente do que a pessoa me disser, eu não vou lá conferir se ela está me falando que aquilo é certo, porque esse documentário, e eu estou falando do Edifício Master, que é um filme maravilhoso, vocês têm que assistir, do Eduardo Coutinho, é aquele momento da entrevista, independente se a pessoa está falando a verdade, ou é a verdade dela, ou é uma história que ela está lembrando, o Coutinho está ali nos contando como as pessoas vivem num prédio que tem 1000 apartamentos em Copacabana, apartamentos minúsculos, kitnets, e vivem no meio daquele glamour que é a Copacabana. Então é muito, muito interessante, porque é um documentário sobre pessoas, sobre vidas, sobre mulheres, sobre homens, sobre jovens, sobre idosos. É um documentário sensacional que vocês têm que assistir. E o Coutinho ele vai trabalhar com esse dispositivo, que é essa ferramenta, essa prisão, que é como ele chama, que cria para ele mesmo, em Santo Forte, onde ele apresenta para a gente o pagamento de cachê. Santo Forte, uma das cenas, ou duas, se eu não estou enganada agora, demonstram as pessoas recebendo cachê, porque falaram no filme. E foi uma forma do Coutinho compensar pessoas pelo dia de trabalho perdido, ou dias para estar ali no filme. O cachê é uma forma de compensação. E Tudo sobre Rodas Brasil, do Sérgio Bloch, também faz isso. Ele trabalha com personagens que vivem suas vidas a partir de veículos de rodas sem motor, então carrinho de picolé, o cara que é patinador, pessoas que vivem sob rodas e ganham a vida. O tempo que ele tirou a pessoa de ganhar a sua vida, ele contribuiu em forma de cachê. Cachê é uma ferramenta que é possível e, quando o orçamento permite, é paga em documentário. E o Coutinho mostra isso, mostra lá. Até tem uma piada, a produtora está pagando um dos personagens, ele fala assim, você saltou uma igreja? Porque eram notas miúdas, né? E tem uma outra cena que eu gosto muito, que é de uma senhora, uma das personagens principais de Santo Forte, que ele faz uma pergunta e ela olha para ele e fala assim, eu preciso responder isso? Quer dizer, ela está perguntando, eu sou obrigada a responder isso porque você está me pagando? E ele fala, não, a senhora responde o que a senhora quiser. Então é muito legal, né? Essas questões que a gente pega. Peões, ele criou a prisão. Peões é um filme sobre a época dos sindicalistas do ABC Paulista, dos metalúrgicos, quando o Lula despontou como figura pública. E o Coutinho decidiu assim, eu vou pegar fotos dos jornais que mostram os sindicalistas do ABC lá na década de 80 e eu vou achar essas pessoas onde elas estão. Então, ele podia até achar um personagem sensacional, mas se ele não estava na foto, esse personagem não entrou no documentário dele. É uma outra prisão que ele criou. E O Fim e o Princípio é um dos últimos documentários que ele fez, conta a história de como as pessoas vivem. Foi um filme cuja prisão era não ter pesquisa. Ele pegou a equipe, foi para uma cidade do Nordeste, do sertão nordestino, onde ele não conhecia ninguém, só tinha o contato de uma pessoa. Ele começou a andar por lá achando personagens e acabou virando um filme sobre a morte, sobre pessoas idosas vivendo lá no sertão e contando sobre a vida delas. Também é um filme sensacional. Não é sobre a morte, eu é que estou dizendo que é como eu entendo, mas é um filme sobre a vida, o fim da vida. Ele acabou entrevistando mais idosos e ele também já estava bastante idoso quando ele fez o filme, então é interessantíssimo. Eu queria, então, que vocês entendessem essa questão de como o dispositivo tem que ficar claro nos documentários de vocês para que seja um documentário, né, para vocês não confundirem documentário com jornalismo ou documentário com ficção. Trabalhar com a questão de ficção e não ficção, né, baseado em fatos reais, pode ser um filme de ficção que não vai ser um documentário, né? E Jorge Furtado tem uma frase que eu quero dividir com vocês. Todos nós sabemos que a não subjetividade é falsa. E tanto mais elaborada se torna a linguagem cinematográfica, mais aumenta a subjetividade. Quer dizer, não há como fazer uma produção com câmera, num cenário, com iluminação, sem que ela seja subjetiva, porque ela parte de escolhas
onde gravar, como gravar, com quem gravar, são sempre escolhas, e as escolhas são subjetivas. O conteúdo é quem define se eu tenho ou não um documentário, e a forma é quem faz o filme existir. Então, eu tenho um conteúdo que vai me permitir fazer uma discussão criativa daquela situação cotidiana. Eu vou escolher uma forma para fazer isso. E a forma não é pegar uma câmera e sair filmando. A forma ela tem que ser pensada, tem que ser decidida, tem que ser trabalhada para que ela seja um tratamento criativo da realidade. E aí é o que a gente faz, então, pensando que eu tenho uma ideia de um documentário, eu vou pesquisar para ter o conteúdo e no roteiro é que eu vou trabalhar a ideia. Algumas pessoas escrevem roteiros, realmente roteiros literários, algumas pessoas, que é o caso do Eduardo Coutinho, filmam a pesquisa e a partir da pesquisa pensam o roteiro. Então, roteiro ele sempre vai existir, seja escrito ou seja pensado. Para os editais, a gente tem que escrever os roteiros, porque você nunca vai vencer um edital se você não contar o que é o filme, e a forma de contar é pelo roteiro, um roteiro escrito, muitas vezes roteiro literário, que é aquele formato do roteiro de cinema. E algumas outras vezes em outros formatos que os editais pedem. Mas é bem importante a gente ter isso muito claro. Quando a gente entender o que é documentário, e aí vamos produzir um filme então. Eu tenho uma ideia de filmar uma situação. Eu vou pesquisar para ter conteúdo, ter os personagens, ter as locações, saber que aquela situação existe. Tendo a minha ideia e tendo essa pesquisa, os documentários são histórias de pessoas, documentários são histórias de pessoas. Eu vou pensar como é que eu vou filmar essas pessoas. E aí é que entra o roteiro. Vejam, filmar uma pessoa sentada como eu estou aqui é muito menos interessante do que filmar uma pessoa num ambiente que faz parte da história que ela vai contar. Então, se eu estou fazendo um documentário sobre cidade, eu posso achar um cenário que eu tenha cidade de fundo e gravar com essa pessoa ali. Ou eu posso gravar com essa pessoa caminhando pela cidade. É muito mais interessante do que nesse quadrado aqui que eu estou. Então, já que eu vou descobrir que forma de filmar? Pelo roteiro. E roteiro, pesquisa são temas de outros vídeos que eu vou gravar. O que eu queria hoje era discutir essas questões com vocês. Então, se tem um monte de filmes aí, vários filmes, e eu queria que vocês fossem procurar esses filmes para assistir um pouquinho e ter um pouco de referência, pelo menos um pouquinho de cada filme, para que vocês consigam entender do que é que eu estou falando, né? Para que vocês consigam, de repente, até assistir um pouquinho, deixar para assistir um pouco mais depois, mas sempre entendendo quem são esses personagens que eu citei, porque não dá para pensar em documentário sem conhecer estes personagens históricos, esses grandes diretores e essas grandes diretoras que fizeram cinema. O vídeo de hoje fica por aqui. Aproveite!